Meus caros filhos seminaristas, diácono em transição, nosso querido Gabriel, demais irmãos e irmãs presentes nesta celebração. A liturgia desta quarta-feira nos introduz num dos pontos mais profundos da revelação. Deus é aquele que não abandona o homem, mesmo quando o homem se sente abandonado. Isso toca diretamente aquilo que meditávamos há pouco na nossa reflexão, as fragilidades interiores, o cansaço da alma, a instabilidade que atravessa, por vezes, o coração humano. A primeira leitura do profeta Isaías traz uma palavra de uma beleza impressionante. Acaso pode uma mulher esquecer o seu filho? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Aqui está o fundamento de toda a estabilidade interior, a certeza de que Deus não nos abandona. Aqui neste seminário, em 1981, eu vivi uma das maiores crises da minha vida seminarística. Não por dificuldades minhas interiores, mas por dificuldades relacionadas à convivência. Havia elementos no seminário muito difíceis, inclusive meu colega de quarto, que infelizmente ao deixar o seminário, tempos depois, foi acidentado e não está mais entre nós. Notem bem, o povo dizia, o Senhor me abandonou. Eu também pensava assim naquela crise no seminário. O diretor espiritual não conseguia fazer com que a minha alma pudesse desabrochar-se na consciência de que o amor de Deus nunca afasta de nós. Mas foi na nossa capela deste seminário Nossa Senhora de Fátima, de Brasília, que numa tarde de terça-feira, quando todos podiam sair à cidade para postar suas cartas no correio, fazer telefonemas para seus familiares, que eu fiquei praticamente só nesta casa. E pela tarde quis ir à capela. E ao entrar na capela, naquela crise, naquele sofrimento, um amor à vocação, mas um desejo de desistir por causa dos problemas internos do seminário. O seminário estava passando por um momento difícil. E no banco da capela havia um pequeno cartão, onde o título era Quando ler os Salmos em momentos de dificuldades. E tinha vários salmos conforme as atrocidades que nós vivemos interiormente. E uma me chamou a atenção. Quando o caminho parece não ter saída. Quando se sentir como se Deus estivesse abandonado o coração. Era o Salmo 138, 139. O Senhor me sonda e me conheces. E ali eu tive uma experiência profunda deste amor de Deus. Chorei sozinho na capela, contemplei a luz tênue do sacrário, a imagem de Nossa Senhora com suas mãos abertas, aquele rosário. E eu completei aquele momento recitando o rosário de Nossa Senhora de Fátima. Essa é uma experiência profundamente humana, que pode surgir inclusive no coração de cada um de nós, de cada um de vocês seminaristas, e também de um padre, de um diácono, de uma consagrada. E aqui está um ponto decisivo, a diferença entre o que se sente e o que é verdadeiro. A psicologia de Santo Tomás de Aquino nos ajuda exatamente nisso. A inteligência, como nós refletimos à tarde,
deve governar a vida iluminada pela verdade e pelas oscilações efetivas ou afetivas. Santo Tomás ensina que a tristeza pode pesar sobre a alma a ponto de obscurecer a razão. Quando isso acontece, a pessoa começa a interpretar a realidade de forma distorcida. Por isso, a palavra de Deus hoje é um verdadeiro antídoto contra esta situação. E é Deus que diz para nós: eu não me esquecerei de ti. Ele fala para mim, como falou naquela tarde de 1981, como fala também no coração de cada um de vocês. Mesmo quando nós nos sentimos em profundo abandono, a verdade permanece. A nossa dor, o nosso sofrimento não diminui nem acrescenta nada à verdade, porque a verdade ela é objetiva. Não somos nós que produzimos a verdade. Não há como buscar a verdade como fazia Santo Agostinho, até desafiar Santo Ambrósio quando lhe perguntou o que fazer para encontrar a verdade. Ao que o velho bispo lhe diz: menino, ninguém encontra a verdade, é a verdade que nos encontra. Ou seja, a verdade é Deus. A verdade é esse grande mistério de amor, de misericórdia, que acompanha a nossa vida no seminário. E ela permanece. O mesmo tamanho da verdade continua quando vocês chegaram a esta casa. É a mesma verdade. Parece até que a verdade divina seja uma rotina, mas não é. Porque a verdade divina, ela sempre acalenta, ela sempre renova o nosso ser. O Salmo de hoje reforça: o Senhor sustenta aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Isso é fundamental para a vida do futuro sacerdote. Deus não existe uma perfeição artificial de cada um de vocês, mas uma verdade humilde que se deixa levantar. Isso é quaresma. Abrir-se o coração a uma profunda conversão e deixar que o Senhor nos levante. Assim é a bondade de Deus. E é aqui que o evangelho que nós acabamos de ouvir dos lábios do nosso diácono entra com força e Jesus afirma para nós: assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Isso não é apenas uma promessa futura. Há mortes interiores. As pessoas sofrem com isso, nós sofremos com isso. A morte interior, ela traz consigo o fedor do desânimo, da perda de sentido da vida. Nós já tivemos casos de seminaristas que suicidaram porque perdeu o sentido da vida. A assídia, esta noite escura da alma que parece nos apartar de Deus. E nestas horas tão difíceis, horas de enxofre, é Jesus que diz: eu tenho poder de te dar vida também, aí, nesta situação em que você se encontra. E o Santo Evangelho continua: quem ouve a minha palavra e crê, já passou da morte para a vida. A vida nova começa, meus filhos, agora, no interior de cada um de nós. Aqui podemos fazer um elo direto com aquilo que refletimos hoje à tarde. A crise do homem moderno, muitas vezes, é uma crise de sentido. E a gente recorda esse grande pai da logoterapia, Victor Frankl, tão incentivado à leitura das suas obras pelo Papa João Paulo II.
e que aqui no Brasil tem crescido muito, inclusive com escolas de logoterapia, para ajudar as pessoas a sair da crise de sentido, dando um sentido positivo àquilo que parece não ter sentido, dando sentido à dor, ao trauma, ao sofrimento. Eu não sei a história de cada um de vocês, a história do profundo de vocês, eu não sei. E nem me interessa saber. Interessa ao seu diretor espiritual e à sua consciência de Deus. Mas tudo que vocês já viveram na vida, mesmo aquelas coisas atrozes, esquisitas, desordenadas, procure tirar um sentido disso. Porque alguns de vocês talvez poderiam estar mortos, mas estão aqui no seminário. Não por qualquer coisa, mas para se preparar para dar sentido à vida de vocês no serviço aos irmãos, na vida da igreja, naquela dinâmica que o Santo Padre, o Papa João Paulo II, muito bem matizou na sua exortação pós-sinodal, Pastore dabo vobis, quando o Papa diz que a nossa formação integral deve nos levar a ser homens de Deus, sacerdotes, castos, pobres e obedientes. Cristo quer nos tornar assim. Viktor Frankl percebeu isso com lucidez. O sofrimento sem sentido se torna insuportável. Quando o sofrimento é grande e você não é capaz de dar sentido a ele, ele torna-se um peso que pode levar a pessoa ao suicídio. E quando um seminarista, um sacerdote, cai na infelicidade de praticar o suicídio, e geralmente as reportagens, os escritos, as análises jogam sempre a culpa sobre a igreja e sobre o bispo. Mas quem tem o problema da inclinação ao suicídio precisa verbalizar isso na direção espiritual, na confissão, na partilha, na oração, porque meu avô sempre dizia para nós, quando o menino estava emburrado, o neto emburrado, que ele perguntava o que estava acontecendo e o menino não falava nada, ele dizia: ninguém sabe o que o calado quer. Ninguém sabe o que um suicida quer se ele não fala, se ele não verbaliza. E aqui entra muito forte aquela figura do homem da mão seca, que os sinóticos trazem para nós. E que é muito forte, sobretudo no Evangelho de São Marcos. Quando Jesus entra na sinagoga e vê o homem da mão seca no fundo da sinagoga, escondendo a mão. Ele o chama para o centro. Ele vem todo desconcertado, sem saber onde colocar, onde esconder aquela mão tão feia. E nosso Senhor diz: mostra a mão. E ao mostrar, ele fica curado. Quem tem esses problemas dolorosos no profundo da sua psique, da sua vida, essas dores, esses sofrimentos, abatimentos, feridas interiores, é preciso mostrar, gente. Eu tenho pensamentos de suicídio. Mostre, peça ajuda. Eu tenho compulsão para sexo, para masturbação. Eu tenho compulsão para o sexo com mulher, o sexo para com homem. Isso precisa ser verbalizado. Isso precisa ser colocado a lume, colocado à luz de Cristo, na confissão, na direção espiritual, numa partilha profunda com o reitor. Porque não é vergonha a gente expor as nossas misérias. Vergonha é escondê-las.
e negligenciar a nossa formação, não dando esse caminho tão bonito que a formação quer de nós, que é nos dar esta consciência da configuração a Cristo para sermos luz para o nosso povo. Um seminarista que esconde realidades profundas da sua vida está sonegando a verdade como luz no seu mundo interior. E ninguém pode saber o que está no profundo dessa sonegação que não se expõe. É importante expor. Porque nosso Senhor vai dar sentido para você naquela realidade que parece insuportável. Que você parece não conseguir ver um caminho. O diretor espiritual, o reitor, o formador, ou até mesmo o bispo, tem condição de colocar luz nesta noite escura dos sentidos e você encontrar o verdadeiro caminho. Porque Cristo dá sentido a tudo na nossa vida, na nossa história. Ele não elimina automaticamente a nossa cruz, mas nosso Senhor nos dá, pela graça do Espírito Santo, a capacidade de dar sentido à cruz que nós carregamos. Isso é o bastante para transformar tudo. Um sacerdote precisa colocar a sua vida a lumen, às claras para Deus. Isso começa com vocês, seminaristas. Eu sempre digo para os bispos, e disse hoje também para o núncio apostólico, quando eu visitei no seu aniversário, fui deixar um documento na nunciatura e disse que estava vindo ver meus seminaristas. E muitas pessoas veem as nossas postagens sobre essa nossa reunião mensal, essa missa mensal, aqui no Seminário Maior de Brasília, que eu faço com muita alegria no coração. Porque qual é a intenção do bispo, do padre Romilson, que é o nosso reitor no Seminário Propedêutico, e também do padre André, que é o nosso reitor aqui, toda a equipe de formação desse seminário, que nós estimamos tanto. Nós queremos o bem da alma de vocês como futuros sacerdotes. A igreja não suporta sacerdotes medíocres, não. E quando o seminarista encontra uma dificuldade tão grande e vê que não dá conta de ir adiante e que sabe que a sua ordenação pode colocar em risco o bem do povo de Deus, ele deve ser claro com a formação: não posso ir adiante. Vou ser um leigo, vou ser um catequista. Porque o sacerdócio é algo muito sério. O sacerdócio, meus filhos, não é algo descartável que nós acolhemos na nossa ordenação. É muito mais, é o mistério de Cristo que vai configurar cada um de vocês em verdadeiros Cristos dentro da nossa igreja. É muito sério a vocação sacerdotal. Um padre, para realizar a vontade de Deus nesse mundo, não precisa de muita coisa. Nem precisa ser doutor. Porque Nosso Senhor quer muito mais, sem querer desprezar os doutores, muito mais pastores do que doutores. Porque muitos padres que se tornaram doutores se tornaram vaidosos. Destronaram a humildade do coração. Como também tem muitos, como o próprio Santo Tomás de Aquino, que vou citar agora, que apesar de tudo que sabia, era um homem humilde, a ponto de querer queimar todos os seus escritos no final da vida. E ele nos ensina que a vontade tende ao bem conhecido. Se eu não conheço adequadamente Jesus, eu não vou tender a minha vontade para ele. Quando vocês veem o exemplo de maus sacerdotes agarrados ao dinheiro, à fama, às vaidades, é porque eles não conheceram o bem último, que é Cristo.
E eles inclinaram a sua vontade para um caminho que não agrada a Deus, embora use o nome de Deus, a liturgia de Cristo e tudo mais. Quando a inteligência perde a visão do bem, a vontade enfraquece e surgem as crises interiores. Por isso a formação sacerdotal precisa ser profundamente integrada. Não basta rezar, estudar ou trabalhar isoladamente. É necessário unificar a inteligência com a vontade e a afetividade. Quando essa unidade não acontece, o homem se fragmenta. E um homem fragmentado não sustenta o ministério. Nosso Senhor não quer, meus filhos, vocês como padres divididos. Aquele padre que na igreja é padre, fora da igreja não é padre. Essa fragmentação não funciona. E a pessoa que vive o sacerdócio de maneira fragmentada, ele vai criando dentro de si uma esquizofrenia, uma doença, e por isso não consegue ir adiante. Cristo quer cada um de nós por inteiro. O padre precisa ser um homem por inteiro. E aqui eu remonto à última frase de Dom Henrique Soares, que na última pandemia foi ceifada a sua vida, um grande amigo, um grande irmão. Quando o médico chegou nele e disse: Dom Henrique, não tem jeito, vamos ter que entubá-lo. E ele diz: faça, doutor, eu me encontro inteiro. Entregou a Deus, pediu um momentozinho para rezar, e ali foi a última palavra dele neste mundo. É necessário, portanto, repito, fazer esse processo de unificação da nossa inteligência com a nossa vontade e com a nossa afetividade. E o Evangelho nos mostra Jesus totalmente integrado. Eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aqui está a maturidade plena. Viver orientado por um centro. E no caso de Jesus é o Pai. E o nosso também, porque configurados a Cristo, o sacerdote, o futuro Padre, terá como centro o Pai eterno, fazendo as vontades de Cristo na força do Espírito Santo. A instabilidade interior muitas vezes nasce de uma vida centrada em si mesma. Quando tudo gira em torno do próprio eu, qualquer frustração desorganiza a pessoa. Ah, o bispo não quis me mandar estudar. Ah, não me deu aquela paróquia que eu queria. Ah, não fizeram isso para mim no meu aniversário. Então você frustra, entra em crise, em depressão. E muitos, é melhor tirar a vida, ceifar a vida. Que coisa feia. Não é assim. Não é desse jeito. Mas quando a nossa vida está centrada no senhorio de Deus, no altar, ara Dei Cristo est, o altar de Deus é Cristo. Qualquer frustração vai embora. Qualquer sofrimento não entra no profundo da nossa vida, não tira a nossa instabilidade, porque nós temos a nossa vida centrada num fundamento. São João Paulo II ensina: o homem não pode viver sem amor. A crise interior mais profunda não é apenas psicológica, mas muitas vezes é espiritual. É a perda da experiência de ser amado por Deus. E aqui entra de forma luminosa a espiritualidade da misericórdia, tão bem expressa por Santa Faustina no seu diário. Quanto maior a miséria, tanto maior o direito à minha misericórdia. Isso muda, é a palavra de Jesus a ela, isso muda o olhar sobre as próprias fragilidades. A fraqueza nossa não é o fim. Pode ser o lugar do encontro com Deus, desde que seja assumida com verdade e levada à graça.
Retomando Santo Tomás, ele fala da assídia como tristeza diante do bem espiritual, como nós estudamos hoje à tarde. Isso é muito atual. Perder o gosto pelas coisas de Deus. Dom Francisco, da Diocese de Ipameri, na sua homilia para nós, os bispos, semana passada, tocava neste assunto do perigo na nossa vida de bispos, da gente perder o encanto pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas. Isso nos leva a viver na rotina. Por isso que vocês nunca podem perder o encanto pelo altar da capela. Pelas orações, pela Santa Missa, por tudo aquilo que acontece no seminário e vai acontecer na vida de vocês como padres. Não basta cumprir tudo exteriormente, mas sem a vida interior. Todo o nosso exterior deve estar profundamente arraigado dentro do interior, bem arrumado, bem ajeitado pela graça de Deus. Mas isso só pode acontecer se você deixar. Eu quero que Deus me cure disso. Eu quero que Deus me renove nisso. Sem o meu querer, nada feito. E aqui está um ponto delicado. A vida sacerdotal pode tornar-se exteriormente correta, mas interiormente vazia. Pode ser aquele padre que gosta da sua batina, a batina não é um mal, é um bem. Usa a batina, faz tudo certinho, mas dentro está corroído, está morto, está doente por dentro. O nosso exterior não pode ser uma capa para cobrir as nossas misérias interiores que nos matam, que nos assassinam, que nos apodrecem espiritualmente. Por isso, Cristo nos chama hoje ao essencial: ouvir a sua palavra, crer, permanecer nele. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo. A vida de Jesus é uma vida recebida, uma vida em relação. O sacerdote também precisa ser assim, não fechado em si mesmo, mas em relações com Deus, com a igreja e com os irmãos. Esta é a preocupação dos bispos do Regional Centro-Oeste, que nós tivemos na semana passada, meditando sobre essas realidades duras que têm acontecido, como o suicídio de alguns sacerdotes. Quando se levanta toda uma leva de reflexões contra a pessoa dos bispos e da igreja, atacando a igreja como uma estrutura fria, morta, que produz tudo isso. Eu não creio nisso. Pelo contrário, eu acho que a igreja é leve para quem tem fé, para quem ama Jesus Eucarístico, para quem ama o confessionário, onde as almas se lavam, para quem ama o sacrário na adoração a Jesus silencioso no seu mistério, para aqueles que amam o rosário e a devoção a Nossa Senhora, nunca vai haver um desastre que possa levar à morte da maturidade interior, à quebra da essência do bem pela força dos conflitos internos. Não, nós queremos atravessar tudo isso com uma capacidade firme de dar sentido àquilo que parece não ter sentido, aquilo que o nosso orgulho rejeita e coloca uma guerra, nós queremos dar sentido e aprender com Jesus na cruz. Por que Jesus suportou todo aquele trajeto da paixão até a entrega do momento final em Manustur comendo o Espírito Mel, até aquele último momento? Por causa do amor. Jesus deu um sentido a toda a sua paixão porque ele é Deus e ele sabia que toda a sua humanidade sendo trucidada num sacrifício que substituía os antigos sacrifícios era para manter a salvação e guardar a fé e o sentido da vida da humanidade. Terminando, meus filhos, aqui está a grande esperança. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Não existe situação interior
que Cristo não possa alcançar em nós. Mesmo as noites mais profundas da alma não são definitivas. Por isso, caros seminaristas, não se deixe conduzir apenas pelo que vocês sentem. Aprendam a viver na verdade. Busquem ajuda quando necessário. Cultive a direção espiritual. Não vivam isolados, unidos, numa união não de apego, mas de amor. Porque o amor não é apego. Por isso que nós somos chamados a amar aquele que a gente também não gosta, que não nos atrai. Porque a fé traz para nós a esperança e o amor. E o amor não tem medidas. E amar de verdade é direcionar todo esse nosso bem-querer àquelas pessoas mais difíceis e aqueles irmãos mais complexos que nós temos ao nosso redor. Aprendam a viver a verdade profundamente. Que esta Santa Missa, nesse 18 de março, já a véspera de São José, patrono da Igreja, renova em nós esta certeza. Deus não nos esquece. Cristo nos dá a vida e o Espírito Santo nos sustenta no caminho. E que sob o olhar materno de Nossa Senhora de Fátima, padroeira deste nosso seminário, possamos crescer como homens integrados, firmes na verdade, livres na vontade e pacificados profundamente no coração. Este é o meu desejo, o desejo da nossa diocese, do nosso clero, para a vida de vocês e o futuro sacerdotal de vocês. Assim seja. Amém. São José, valei.